Olá pessoas, vamos gravar a nossa segunda correção, nossa segunda videoaula de correção, né? Então vocês tinham até hoje para encaminhar os trabalhos. Ao próximo trabalho eu vou fazer um sistema diferente. Eu criei para vocês uma sala virtual no Google, né, no Classroom, e nessa sala virtual eu vou colocar os exercícios, os casos 19, 20, 21 e 22. Né? Então esses novos casos que a gente vai tratar, eles justamente vão ser respondidos na plataforma. Então vai ter lá o caso para vocês analisarem e as perguntas. Então vocês vão responder na plataforma. Tá? Então assim que vocês se cadastrarem, eu vou colocar no RA o código de acesso dessa classe, vocês vão ingressar nessa classe, né, e aí lá vocês vão ter acesso. Então quando você fizer o seu cadastro, automaticamente o trabalho já vai ser dirigido para vocês, automaticamente. Daí lá dentro vocês vão responder e eu já recebo automaticamente as respostas de vocês e já vou por ali controlar quem entregou, quem não entregou, vai ficar uma coisa assim mais dinâmica, mais fácil de controlar. E aí na sequência nós vamos trabalhar mais uma peça, eu vou passar nós vamos ter uma videoaula explicando essa peça, como é que vocês vão fazer, e daí na peça sim, a gente vai trabalhar com arquivos, encaminhamento de arquivos, e vai ficar tudo certo. Mas a princípio vamos fazer um teste com os próximos exercícios para ver se a gente consegue montá-los de maneira bem adequada. Eu fiz uns testes na plataforma e ficou legal, eu consigo ter acesso às respostas de vocês, inclusive pontuar as respostas que vocês fizerem. E aí nesse sentido a gente vai começar a fazer só as questões do problema, são alguns problemas um pouco mais difíceis, e aí eu vou deixar aqueles sem aquelas 7 perguntas, já está na época da gente tirá-las, ok? Então vamos para o nosso primeiro caso, que é o caso 15. Caio, na qualidade de diretor financeiro de uma conhecida empresa de fornecimento de material de informática, se apropriou das contribuições previdenciárias devidas dos empregados da empresa, e por esta descontadas, utilizando o dinheiro para financiar um automóvel de luxo. A partir de comunicação feita por Adolfo, empregado da referida empresa, tal fato chegou ao conhecimento da Polícia Federal, dando ensejo à instauração de inquérito para apurar o crime previsto no artigo 168-A do Código Penal. No curso do aludido procedimento investigatório, a autoridade policial apurou que Caio também havia praticado o crime de sonegação fiscal, uma vez que deixara de recolher ICMS, relativamente às operações da mesma empresa. Ao final do inquérito policial, os fatos ficaram comprovados, também pela confissão de Caio em sede policial. Nessa ocasião, ele afirmou estar arrependido e apresentou o comprovante de pagamento exclusivamente das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, pagamento realizado após a instauração da investigação, ficando não paga a dívida relativa ao ICMS. Assim, o delegado encaminhou os autos ao Ministério Público Federal, que denunciou Caio pelos crimes previstos nos artigos 168-A do Código Penal e artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.137 de 90, tendo a inicial acusatória sido recebido pelo juiz da Vara Federal da localidade. Após analisar a resposta à acusação apresentada pelo advogado de Caio, o aludido magistrado entendeu não ser o caso de absolvição sumária, tendo designado audiência de instrução e julgamento. Com base nos fatos narrados no enunciado, responda aos itens a seguir empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então vamos começar lá com os nossos casos. Então qual foi o crime praticado? Foram praticados 2 crimes, o de sonegação fiscal, do artigo 1º, inciso 1, e a apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A do Código Penal. Então aqui nesse caso, o problema, como a gente já trabalhou isso algumas vezes, ele nos traz os crimes, e nesse caso não deixa nenhuma dúvida com relação ao crime que foi praticado. Então é o crime que está ali, não tem dúvida. A ação penal em ambos os casos é pública e incondicionada. E o procedimento a ser utilizado é o comum ordinário, aqui só tem um erro de digitação, é 394, parágrafo 1º, inciso 1, do Código de Processo Penal, ok? Qual o juízo competente para o julgamento? Então, nessa questão é possível identificar 2 competências. Com relação à apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A,
A competência da Justiça Comum Federal da subseção do lugar do crime, né, de acordo com o artigo 109.4 da Constituição e artigo 70 do CPP. Já o crime, né, do ICMS, que é a sonegação fiscal, do artigo 1º, inciso 1 da 8.187, é da Justiça Comum Estadual do lugar do crime, né, conforme artigos 70 e 74 caput do Código de Processo Penal. Neste caso, né, como há conexão, a princípio, entre os crimes, todos eles seriam julgados pela Justiça Comum Federal, como determina a súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça. O momento processual que nós nos encontramos é o da ação penal. Observem, né, que no problema foi recebida a denúncia, o réu foi citado, apresentou resposta à acusação e essa, embora recebida, não surtiu o efeito de absolver sumariamente o acusado. Tá? Nós aqui representamos a defesa de Caio e a medida cabível neste momento seria a impetração de habeas corpus. E eu vou explicar por quê. Tá? Dentro do procedimento comum ordinário, nós temos naquela primeira fase, após a apresentação da resposta à acusação, um momento em que o juiz ele pode deliberar. Naquele momento são duas as possibilidades. A primeira possibilidade é o juiz absolver sumariamente o réu nos termos do artigo 397, e aí dessa decisão caberia recurso de apelação por parte do acusador. Tá? Ele poderia reconhecer a incidência de uma das hipóteses de não recebimento da denúncia do 395. Nessa fase é possível que ele faça uma retratação daquela decisão que recebeu a denúncia anteriormente, e aí nesse caso específico caberia o recurso do rese, né, pelo não recebimento da denúncia. E com relação à terceira possibilidade, que é o juiz não reconhecer nenhuma causa de rejeição da denúncia da queixa-crime e não observar nenhuma hipótese de absolvição sumária, ele poderia determinar então a designação de audiência de instrução e julgamento. Dessa decisão não tem recurso, tá? Mas nós temos a possibilidade de impetração de habeas corpus sempre que houver, tá? Nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal, situações como a ausência de justa causa ou mesmo, né, a questão relacionada à existência de uma causa extintiva de punibilidade. Então, certas situações específicas permitem que o réu, para garantir o trancamento da ação penal, possa ingressar com o respectivo habeas corpus, que não é um recurso nesse caso, né, a decisão que determina a designação da audiência de instrução e julgamento não é uma decisão que comporta recurso. Por essa razão é que nós podemos impetrar o habeas corpus para tentar fazer o trancamento da ação penal ou reconhecer, por exemplo, a extinção da punibilidade ou qualquer outra das situações previstas no artigo 648, por isso dessa observação que, neste caso, seria cabível a interposição do habeas corpus, né, a impetração do habeas corpus. Tá? Respondendo às perguntas, né, qual é o meio de impugnação cabível à decisão do magistrado que não o absolvera sumariamente? Né? Então, o meio de impugnação a ser apresentado em face da decisão que não absolveu sumariamente o acusado é a impetração de habeas corpus, uma vez que não há previsão de recurso contra a decisão que não absolvera sumariamente o acusado, sendo cabível a ação mandamental, conforme estabelecem os artigos 647 e seguintes do CPP. Tá? Então, aquilo que eu expliquei antes, então essa é a impugnação, né? Esse é o meio de impugnar aquela decisão, tá? Até porque ela não tem nenhuma previsão de recurso em sentido estrito ou apelação no caso concreto. Né? A quem a impugnação, né? A quem esse meio de contestar aquela decisão deve ser endereçada. Nesse caso, ao Tribunal Regional Federal, tendo em vista que o processo encontra-se na Justiça Federal. Então, como ele está na Justiça Federal, ele é protocolado diretamente no órgão superior. Isso é importante. Né? O habeas corpus, como meio de impugnação, como ação autônoma de impugnação, ele é sempre interposto no órgão hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. Então, se a decisão é dada por um juiz de primeiro grau, obrigatoriamente o habeas corpus será interposto no juízo superior. Então, nesse caso, seria o TRF. Se a decisão fosse do TRF, o habeas corpus deveria ser impetrado no STJ. Se a decisão é do STJ, respectivamente, eu vou para o STF.
Tá? Então, é sempre o órgão hierarquicamente superior, com exceção, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, porque daí as decisões, né, das turmas é que vão para o plenário. E daí o plenário ele tem a questão de subordinar as turmas, né, primeira e segunda turma, às suas decisões. Tá? A terceira pergunta, quais fundamentos devem ser utilizados? Né? Então, aqui, na verdade, nós temos dois fundamentos principais. Né? Primeiro, com relação ao crime do 168A. O 168A, ele trata da apropriação indébita previdenciária. O que acontece? Lá no artigo 68, no parágrafo 2º, eu tenho justamente a perspectiva da declaração da extinção da punibilidade se o sujeito voluntariamente confessa a prática da conduta e promove o pagamento do tributo antes da ação penal. Esse é o entendimento jurisprudencial, né, tanto do STJ quanto do STF. Então, se nós formos lembrar do caso, o Caio, no momento em que ele foi ouvido lá no inquérito policial, ele confessou, né, espontaneamente que de fato teria se apropriado indevidamente desses valores e juntou nos autos de inquérito policial ao comprovante do pagamento dos valores do INSS. Ele de fato informa que não pagou os valores relacionados ao ICMS, mas o INSS ele pagou. Então, em razão do pagamento dos valores antes da ação penal, nós estamos lá na fase de inquérito ainda, né, quando ele juntou, observem, o problema nos apresenta uma situação posterior ao inquérito, nós já estamos na ação penal. O que nós estamos alegando é que lá atrás, quando ele foi ouvido, antes mesmo da ação penal, ele já tinha pago o valor, tá? E ele já tinha confessado espontaneamente. Então, isso lhe dá o direito, nos termos do artigo 168A e seus parágrafos, de que ele seja absolvido, né, por conta da extinção da punibilidade. Agiu errado o juiz, que deveria lá atrás, né, de acordo com o 397, ter absolvido sumariamente o réu, porque ele se enquadra exatamente naquela hipótese, né, de absolvição sumária. Uma outra arguição é que a partir do momento em que se declara a extinção da punibilidade do crime que é de competência da Justiça Federal, que atraiu para este processo o crime de sonegação fiscal, esse juiz federal se torna incompetente, né? Porque como o que levou o crime para a Justiça Federal foi a existência da apropriação indébita previdenciária, esta foi reconhecida como extinta. Então, nesse caso, o juízo federal se torna incompetente. Então, tendo em vista que restou apenas a acusação pertinente à sonegação de tributo de natureza estadual, há incompetência absoluta em razão da matéria do juízo federal para julgar e processar o crime de sonegação fiscal. Então, esses são os fundamentos que nós utilizaríamos em favor do Caio, né, para que, né, num primeiro momento do crime de apropriação indébita fosse extinta a punibilidade, lá o artigo 107, inciso 4, né, da 107 do Código Penal e o parágrafo 2º do artigo 168A, ok? Caso penal 16, de novo, Caio, nesse exame o cara que montou estava inspirado, quase todos os réus são Caio. Então, Caio, residente do município de São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais em seu carro, Caio dá carona a Maria, jovem belíssima, que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convence a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz, chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno de seu pai para efetuar a subtração. Ao chegar ao local, Caio janta com o pai e o espera adormecer, quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, um aparelho de som e R$2.000. Após encontrar-se com Maria no veículo, ambos se evadem do local e são presos quando chegavam ao município de São Paulo. Com base no relatado acima, respondo aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Esse caso ele se aproxima muito daquela situação, daquele outro problema que nós resolvemos, que tinha lá o rapaz que trocou o cheque com a mãe, né? E aí ele foi, gastou todo o dinheiro e depois a gente perguntava a responsabilidade penal dele e da guria. Aqui a gente percebe uma situação um pouco diferente, né? Aqui, num primeiro momento, quem é a autora, né, intelectual, quem planeja todo o crime é a Maria.
e não o Caio, que tem o seu pai como, né, o proprietário dos bens que eventualmente vieram a ser subtraídos. Então, naquele exercício, que era um pouco diferente desse, tá, quem subtraía, quem fazia, enganava a mãe era o cara sem o conhecimento da jovem. Né? Aqui, na verdade, ela e ele estão em conluio, então há uma união, um esforço de vontades aqui para a realização da subtração dos objetos. Então, respondendo às perguntas, né? Qual foi o crime praticado? O crime praticado foi o de furto, agravado pelo repouso noturno previsto no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Então, aqui a gente tem, né, além do furto, eu tenho a situação de que ele foi praticado no período do repouso noturno, o que é uma causa de agravamento da pena. Tá? A ação penal é pública incondicionada e o procedimento é o comum ordinário, né, por conta da quantidade de pena prevista para o crime de furto. O juízo competente é de uma das varas criminais da comarca de Belo Horizonte, que é o local do crime, conforme o artigo 70 e 74 caput do Código de Processo Penal. Né, que observem que o problema tenta confundi-los, dizendo que o Caio era de São Paulo, que ele foi até Belo Horizonte, subtraiu do pai dele, daí na volta, chegando em São Paulo, ele teria sido preso. O fato dele ser residente em São Paulo não interfere na fixação da competência, pelo menos como regra. O fato de serem presos próximos a São Paulo também não interfere na questão da competência. Ela é fixada pelo lugar da consumação do crime e a consumação do crime se deu lá em Belo Horizonte. É crime contra uma pessoa comum, então não há incidência de nenhuma causa que deslocaria a competência para a Justiça Federal, Militar ou Eleitoral. Então ficamos aqui na regra básica, né, do lugar do crime e a competência de uma das varas criminais da Justiça Comum Estadual lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Né? O momento que nós nos encontramos é na fase inicial do inquérito policial, né, eles acabaram de ser presos em flagrante. Nós representamos as defesas dos réus, ali tanto da guria quanto do Caio, né? E nesse momento ainda não há nenhuma medida cabível. Eventualmente, né, nós poderíamos, talvez, a título de elucubração, de desenvolvimento de raciocínio, falar que lá na audiência de custódia se poderia pedir o relaxamento da prisão dele e dela, né, a dele por conta, já adiantando um pouco a questão da imunidade, né, penal que ele tem por conta de ter subtraído de ascendente. Então, isso permitiria na audiência de custódia que ele já fosse desde logo liberado, porque se há uma questão de não aplicação da pena, não se pode manter a prisão dele, ela deveria ser relaxada na audiência de custódia, ok? Então a primeira pergunta é, Caio pode ser punido pela conduta praticada e provada? Não, né? Nós já vimos isso em outros exercícios, Caio não poderá ser punido pela conduta praticada, uma vez que incide sobre o caso a escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso 2 do Código Penal, já que o furto foi praticado em detrimento de seu ascendente. E aí o artigo 181 diz, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, para ele, Caio, não é possível, né, ele ser punido, a aplicação de uma punibilidade, por conta do que dispõe o artigo 181, inciso 2. Tá? Segunda pergunta, Maria pode ser punida pela referida conduta? Já com relação a Maria, senhores, é diferente. Então, lá naquele caso anterior, a moça ela não tinha consciência da origem ilícita do dinheiro que ele usou, né, lá que ele gastou no hotel, com as diárias e tudo mais. Aqui, ao contrário, ela é a mentora intelectual, é ela quem instiga Caio à prática do crime. Tá? Então, sim, Maria poderia ser punida, já que a circunstância relativa a Caio, que é a ascendência da vítima, é de caráter pessoal, não se comunica com ela. Então, essa questão da comunicação de questões que são elementares do crime, elas podem se comunicar ou não se comunicar. No caso, o artigo 30 diz assim, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, o que significa esse artigo 30? Ele estabelece uma regra. Não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então, vou dar um exemplo. Vocês já são sabedores disso, mas o Código Penal lá prevê, por exemplo, no artigo 65, inciso 1,
que se a pessoa for menor de 21 à época do fato, ou maior de 60 na época da sentença, ela tem uma hipótese de diminuição da pena. Isso, né, é uma circunstância pessoal, é uma condição pessoal, ou seja, o cara tem que ter menos de 21 ou mais de 60. Então, se eu tenho menos de 21 e o outro réu não tem, essas condições não se comunicam. Quando que elas vão se comunicar? Quando elas forem elementares do crime, como é o caso, por exemplo, no crime de peculato. O crime de peculato, furto, por exemplo, é a subtração de objetos que pertençam ou estejam na posse da administração pública. Então, se eu tiver um funcionário público e eu, que não sou funcionário público, tá? Vamos pegar ali o exemplo Adriano, que é policial federal. Então, eu sei que ele é policial federal, ele resolve desviar, né? Ele resolve subtrair alguns munições que estão lá na Polícia Federal. Eu, ciente da condição dele de policial federal, eu participo da subtração desses objetos, eu respondo como se fosse funcionário público por peculato. Por quê? Porque há uma ciência por minha parte de que ele é funcionário público, tá? Então essa ciência é que permite a minha responsabilização, e ser funcionário público é elementar do crime de peculato. Então, tirando essa situação, não se comunicam. No caso, o Caio e a Maria, a ascendência da vítima para o autor do crime não é elementar do furto. Então, essa circunstância não se comunica. Então, Caio fica isento de qualquer responsabilidade penal, fica isento de punição, enquanto a Maria responderá normalmente pelo crime, não há nenhuma situação que modifique a possibilidade dela ser responsabilizada. E aí a terceira e última pergunta: em caso de oferecimento de denúncia, qual será o juízo competente para o processamento da ação penal? Nesse caso, a competência será de uma das varas criminais da Justiça Comum Estadual de Belo Horizonte, que é onde estará fixada a competência conforme aquilo que a gente observou anteriormente. Então, esse problema não era assim muito difícil, mas a gente tinha que ter um pouco de atenção para respondê-lo corretamente. Caso 17. Jeremias, não é aquele do Legião Urbana, Jeremias é preso em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma idosa que acabara de sacar o valor relativo à sua aposentadoria dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal, e presenciado por duas funcionárias da referida instituição, as quais prestaram depoimento em sede policial e confirmaram a prática do delito. Ao oferecer denúncia perante o Tribunal do Júri da Justiça Federal da localidade, o Ministério Público Federal requereu a decretação da prisão preventiva de Jeremias para a garantia da ordem pública, por ser o crime gravíssimo e por conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas seriam mulheres e poderiam se sentir amedrontadas caso o réu fosse posto em liberdade antes da colheita de seus depoimentos judiciais. Ao receber a inicial, o magistrado decretou a prisão preventiva de Jeremias, utilizando-se dos argumentos apontados pelo parquê. O parquê é o Ministério Público. Com base no caso acima, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso, indique os argumentos defensivos para atacar a decisão judicial que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva. Então, nós temos uma situação aqui bem interessante. Nós temos um crime de latrocínio, nós temos uma situação de esse latrocínio ter sido praticado dentro da agência da Caixa Econômica Federal, temos aqui o Tribunal de Júri Federal, Justiça Federal, então são vários elementos que podem nos levar a um certo erro, a algum engano. Então vamos lá. Qual é o crime praticado? O crime praticado é o crime de roubo qualificado pelo resultado morte, chamado latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, do Código Penal. Aqui 158 ficaria outro crime. Então, 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Então, ali não tem dúvida com relação a se tratar de latrocínio. Qual o tipo da ação penal? Ação penal pública incondicionada, e o procedimento é o comum ordinário do artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Com relação à competência, aqui já vai surgir a primeira divergência. Então, nós vimos no problema que ele foi denunciado perante a vara do Tribunal do Júri da Justiça Comum Federal. Só que o que acontece? Primeiro, o crime ele não foi praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal. Embora fosse dentro de uma agência da Caixa,
O roubo foi dirigido para uma cliente, uma senhora aposentada que estava recebendo. Então não foi um crime praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal. Embora estivesse dentro da agência, não foi dirigido para a agência. Se fosse um assalto com relação a uma funcionária ou dentro da agência, a subtração de objetos da agência, aí sim eu teria competência da Caixa. Né? Então o juízo competente aqui não é a Justiça Federal, e sim a Justiça Comum Estadual. Tá? E mais, o latrocínio não é crime doloso contra a vida. Né? Nós já vimos isso em outras respostas. O latrocínio é crime contra o patrimônio qualificado pelo resultado morte. Isso afasta, obviamente, a sua incidência dentro do tribunal do júri. Então a competência lá está toda errada, né? De ser de uma vara estadual e não do tribunal do júri, sim de uma vara criminal comum. O momento processual que se encontra o caso, né, tendo em vista o recebimento da denúncia, encontra-se o caso na segunda fase, ou seja, da ação penal. Nós representamos no problema o réu Jeremias, né, e nesse caso a medida cabível seria a impetração de habeas corpus, de novo aqui a figura do HC, tendo em vista algumas ilegalidades que a gente vai apontar no caso concreto. Né. Quais seriam esses argumentos, essas irregularidades? Então nós teríamos, né, a impetração de habeas corpus dirigido ao TRF, né, porque assim, por mais que nós venhamos a alegar a eventual incompetência do juízo federal para julgar aquele caso, o processo está perante aquele juízo. Tá? Então, a impetração do habeas corpus pressupõe que eu vá interpor essa medida no órgão hierarquicamente superior. Então, aqui, por mais que eu queira alegar que a competência não é deles, eles quem devem julgar essa medida. Então, eu vou dirigir o meu habeas corpus para o TRF, e vou argumentar, primeiro, a incompetência da Justiça Comum Federal, artigo 564, inciso 1, porque se trata de crime patrimonial que não ofende nem bens, nem serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas, estando, portanto, fora do previsto do artigo 109 da Constituição Federal. Esse é o primeiro tema que a gente ataca já a questão do processo. E aí, obviamente, aqui também há um deslocamento, né, sai do Tribunal do Júri e vai para a Justiça por uma vara criminal comum. E segundo, né, com relação à prisão preventiva. A prisão preventiva, ela é ilícita. Por quê? Porque a nossa jurisprudência é pacífica no sentido de que considerações genéricas e presunção, né, de que em liberdade as testemunhas possam se sentir amedrontadas, não são argumentos válidos para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado de decisão condenatória. Né? A própria reforma do pacote anticrime trouxe no artigo 312, parágrafo 2º e 313, parágrafo 2º, a necessidade de que o juiz fundamente a sua decisão de prisão preventiva, inclusive rechaçando a possibilidade de prisão preventiva com argumentos que não são comprobatórios, são meramente assim abstratos, que serviriam para qualquer decisão, ou que constituem, evidentemente, uma antecipação dos efeitos da condenação. Então aqui o fato, né, das testemunhas se dizerem, segundo o Ministério Público, intimidadas pelo simples fato de que se o cara tiver liberdade, elas, né, isso não cola para a decretação da prisão preventiva e torna, portanto, a prisão dada pelo juiz ilícita, além, obviamente, de ter sido decretada por um juiz absolutamente incompetente. E aí nós poderíamos usar o 312, parágrafo 2º, 313, parágrafo 2º, que são decorrentes da reforma legislativa, e o 6481, ausência de justa causa, e o artigo 650, inciso 1 do Código de Processo Penal, que trata da competência do habeas corpus e do seu fundamento legal. Ok? Último caso, e talvez o mais interessante de todos eles, ele trata da seguinte maneira. Caio, professor de curso de segurança do trânsito, motorista extremamente qualificado, guiava seu automóvel, tendo Madalena, sua namorada, no banco de carona. Durante o trajeto, o casal começa a discutir asperamente, o que faz com que Caio empreenda a altíssima velocidade o automóvel. Muito assustada, Madalena pede insistentemente para Caio reduzir a marcha do veículo, pois àquela velocidade não seria possível controlar o automóvel. Caio, entretanto, respondeu aos pedidos dizendo ser perito em direção e refutando qualquer possibilidade de perder o controle do carro.
Todavia, o automóvel atinge um buraco e, em razão da alta velocidade empreendida, acaba se desgovernando, vindo a atropelar 3 pessoas que estavam na calçada, vitimando-as fatalmente. Realizada a perícia de local, se constatou excesso de velocidade e, ouvidos Caio e Madalena, que relataram à autoridade policial o diálogo travado entre o casal, Caio foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime de homicídio, na modalidade de dolo eventual, 3 vezes em concurso formal. Recebida a denúncia pelo magistrado da vara criminal vinculado ao tribunal do júri da localidade e colhida a prova, o Ministério Público pugnou pela pronúncia de Caio, nos exatos termos da inicial. Na qualidade de advogado de Caio, chamado aos debates orais, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Então, aqui a gente tem uma situação interessante, porque ela trata de uma situação em que o sujeito, é muito comum nos dias de hoje, ou está em alta velocidade, ou está embriagado, ou fura o sinal e acaba atropelando as pessoas. Né? Normalmente, na nossa mente, vem a questão do Carli Filho, aquele deputado estadual que acabou atropelando, né, e matando 2 pessoas. Né? O carro dele rampou, ele arrancou a cabeça do passageiro e do motorista do carro, que estava à sua frente. Ele acabou sendo denunciado por homicídio, né, por 2 homicídios, em concurso formal, por dolo eventual, bem mais ou menos o texto aqui desse exercício. Tá? O que nos chama a atenção aqui é que o problema traz algumas situações que ajudam a responder um problema, como, por exemplo, o fato dele ser professor de trânsito, que ele, embora avisado pela Madalena, acreditava que não iria acontecer nada em razão da sua habilidade pessoal, ou seja, embora previsível o resultado, ele acreditava, por conta da sua habilidade como motorista, que nenhum resultado, nenhum sinistro aconteceria em razão da velocidade por ele empreendido. Então, isso é muito importante nesse problema, porque ele já nos direciona para a discussão com relação à existência do dolo ou da culpa. Tá? Só lembrando vocês que quando a gente fala de dolo ou de culpa, né, nós temos o dolo direto, que é quando o sujeito tem a vontade livre, consciente, de obter um resultado previsto pelo tipo penal. Eu tenho o dolo eventual, que é aquela situação na qual o sujeito ele tem a previsibilidade do resultado e ele assume o risco de produzir aquele resultado previsível, objetivamente previsível. Tá? E aí eu tenho a culpa, por outro lado, né? Consciente e inconsciente. A culpa inconsciente é aquela que decorre da não previsibilidade, no caso concreto, de que o resultado poderia acontecer. Já na culpa consciente, o sujeito tem a previsibilidade do resultado, mas ele acredita, por outro lado, que o resultado não irá acontecer por razões de caráter pessoal. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, lá no canal onde essa aula está postada, tem uma aula justamente sobre isso. Ele fala sobre dolo, culpa e pré-dolo. Então, as aulas estão todas públicas agora, então se vocês tiverem uma dúvida sobre isso, aproveitem lá para dar uma revisada no conteúdo de penal 1. Tá? Então, seguindo aqui no exercício, qual é o crime praticado? Pela denúncia do Ministério Público, triplo homicídio, artigo 121, caput, combinado com o artigo 70, que é o concurso formal. Agora, analisando o fato, a gente tem homicídio culposo na condição de veículo automotor, que é o artigo 302 do CTB. Por que dessa diferença? Porque, na verdade, nós observamos ali que o réu, o Caio, ele agiu de fato com culpa consciente, não com dolo eventual. Todas as características do problema levam a crer que ele, embora podendo prever o resultado, ele acreditava seriamente que o resultado poderia ser evitado por um comportamento seu, que era a sua habilidade de locomoção. Então, a denúncia o faz pelo crime de homicídio em dolo eventual e, de fato, analisando o problema, nós conseguimos visualizar que se trata de homicídio culposo, culpa consciente, obviamente, há uma proximidade, culpa consciente e dolo eventual são muito próximos, mas é uma situação ali que nós, se observarmos bem o problema, conseguimos identificar. A ação é pública incondicionada para qualquer dos crimes. O procedimento que deve ser adotado é o ordinário e não o do júri, por se tratar de crime que não é doloso contra a vida, mas evidentemente se nós olharmos no processo se adotou até agora o rito do júri.
Então, aqui, qual deveria ser adotado é o ordinário. Qual se adotou foi o do júri. Então, no problema foi o rito do júri. Tanto é que o promotor pede o quê? A pronúncia do sujeito. Né? Aqui, por outro lado, nós estamos alegando que o rito correto a ser observado seria o rito ordinário. Tá? Juízo competente. Aqui também encontramos, né, uma situação interessante. O problema, né, coloca o réu na condição de estar sendo julgado pela vara do júri, por conta de ter sido denunciado por homicídio em dolo eventual. Nós aqui, averiguando a situação, conseguimos identificar que, na verdade, não é tribunal do júri, sim uma vara criminal comum, porque em se tratando de crime de homicídio culposo, de trânsito, não vai para o juizado, não vai para o tribunal do júri, e sim para uma das varas comuns, conforme, né, as regras do artigo 70 e 74. Né? Nós estamos na fase da ação penal, observem que, embora não claramente, o problema deixa claro que nós estamos na fase de alegações finais, porque o Ministério Público pugna, né, após a produção probatória, pugna pela pronúncia do acusado. Se nós observarmos o procedimento do júri, né, nós vamos ver que o que antecede a decisão de pronúncia são os memoriais. Né? Então, nós estamos aqui bem nessa fase da ação penal, nós estamos na defesa de Caio e, no caso, deveríamos apresentar alegações finais por memoriais, né, de acordo com o artigo 403, parágrafo 3º, aplicado de forma subsidiária ao procedimento especial do júri. Tá? E aí, respondendo às perguntas do caso, quais ou qual argumento poderia ser deduzido em favor do seu constituinte? Né? Então, primeiro e antes de qualquer coisa, nós alegaríamos a incompetência do juízo, uma vez que Caio praticou homicídio culposo, pois agiu com culpa consciente, na medida em que, embora tenha previsto o resultado, acreditou que o evento não fosse ocorrer em razão da sua perícia. Fundamento legal, artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá? Qual pedido deveria ser realizado? O pedido que deve ser realizado pela defesa é a desclassificação da imputação de homicídio doloso, por dolo eventual, para homicídio culposo, em culpa consciente, e o declínio da competência conforme previsão do artigo 419 do Código de Processo Penal. Então, nós pediríamos a desclassificação. Então, não tem muita solução para o CAI. Né? Então, só vamos sair do crime de homicídio doloso para homicídio culposo, os dois em concurso formal, né? Concurso formal perfeito nesse caso, que é a primeira parte do artigo 70. Caso Caio fosse pronunciado, qual recurso poderia ser interposto e a quem a peça de interposição deveria ser dirigida? Nesse caso, né, de decisão de pronúncia, o Código de Processo Penal é claro que a medida cabível seria o rese, né, recurso em sentido estrito, tá, conforme o artigo 581, inciso 4. A interposição deveria ser dirigida ao juiz de direito da vara criminal vinculado ao tribunal do júri, que é o prolator da decisão atacada. Por mais que a nossa petição principal fosse que se declarasse incompetência, se desclassificasse o crime, tá? Ele iria à interposição para esse juiz, porque é ele quem faz a admissibilidade do recurso. Ok? Então, né, aqui a gente encerra a correção. Então, qualquer dúvida, vocês me encaminhem, né, para esse e-mail. Só observem aqui, tá? Na hora de nomear o assunto do e-mail, coloquem prática jurídica penal, 8º período noturno ou matutino, né? Dúvidas da segunda aula de correção, porque daí eu já sei que é dessa aula, fica mais fácil para eu poder dar resposta para vocês. Só peço que vocês, então, acessem aquela sala virtual, né? Que vocês ingressem naquela sala virtual, onde nós vamos disponibilizar, então, os próximos casos para vocês resolverem na plataforma. E aí eu já estou preparando a aula de vocês para a elaboração de uma peça. Essa sim será feita, eu vou colocar lá as instruções para vocês fazerem. Então essa vai ser feita mais especificamente na troca de arquivo mesmo. Ok? Então boa correção, bons estudos para vocês e até a próxima aula.